Olá pessoal, muito prazer, me chamo Alessandra, sou uma das idealizadoras aqui do Método de Revisão e o meu Instagram é o revisa.ale. Eu estudo para tribunais, principalmente cargo de técnico, fui aprovada agora no TJ Tocantins, TJDFT, graças às minhas redações que atingiram nota máxima, foi da banca FGV, e eu vou falar aqui de uma forma resumida das principais dicas que foi o que me fez realmente ser aprovada na redação e atingir minha nota máxima. Vamos lá? Primeira coisa, recebeu a sua prova, leia o tema de redação, não tenha medo. Depois você vai para a prova objetiva, faça a sua prova normalmente, porque ao longo da prova você vai tendo ideias, insights, e você vai lá no rascunho anotando termos para o seu argumento da redação. E por incrível que pareça, você vai muito mais tranquilo na hora de fazer o seu rascunho e a sua redação. Beleza? Segunda dica. Geralmente, e vai ser o texto da sua prova, a FGV ela cobra um texto dissertativo argumentativo. O que isso significa? Que ela quer que você defenda o seu ponto de vista. Geralmente são com temas subjetivos, ligados ao contexto social, e que ela quer que você se posicione. Não tenha medo, se posiciona. Ela vai te dar um tema. No TJ Tocantins que eu fiz foi relacionado a campanhas publicitárias, e no TJDFT foi relacionada à Revolução Industrial, ligada à Revolução Tecnológica, e ligada ao avanço tecnológico, internet. E no final do tema, ela fez uma pergunta para que você fosse obrigado a se posicionar. Então, se posicione. Isso conta muito ponto. Você vai dissertar a sua redação e vai escolher um dos argumentos para se posicionar a favor. Beleza? A FGV, ela gosta que você se posicione. Por isso, é importante e você vai aumentar muito a sua nota se você se posicionar e colocar a sua opinião com relação ao tema que ela perguntar de forma clara, com coesão e coerência. Além do conteúdo, o que mais conta ponto na sua prova é a coerência e a coesão. Do que se trata a coesão? Coesão são aquelas palavras de transição entre as frases, os períodos, os parágrafos, chamados de conectivo, de suma importância que você tem que ter, e normalmente a maioria dos concurseiros tem, né? Até quando estudam para português, tem lá aquela listinha de conectivos, que são preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, né? Inicialmente, primeiramente, dessa forma, além disso, do mesmo modo. Na minha redação, que vocês baixaram lá no link da minha bio, e eu vou tentar botar o link no YouTube também, vocês vão ver lá bastante conectivo, palavras que façam uma coesão, que liguem uma ideia na outra. Isso é muito importante. Já a coerência, ela é você estabelecer uma ligação lógica entre as ideias. Não pode haver contradição no seu texto. Você tem que seguir uma lógica. Porque muita gente vai com alguma coisa decorada, e isso que é o perigo de ir com uma estrutura decorada, prontinha. Você às vezes quer colocar aquilo, jogar aquilo na sua redação de uma forma decorada, e o texto fica sem lógica. E isso faz você perder muito ponto, porque novamente a FGV ela não tira muito ponto com relação à ortografia. Eu vou falar sobre isso. O que conta mais é o conteúdo, a gente vai falar no segundo vídeo, e nessa parte de estrutura textual é a coerência e a coesão. Então presta atenção nisso. A FGV ela tem dois tipos de textos. Tem prova que ela cobra de 15 a 20 linhas, e tem prova que ela cobra de 15 a 30 linhas. Eu recomendo que você escreva até a sua última linha, tá bem? No rascunho você vai preparar de forma que você escreva, utilize o máximo de linhas que você puder. E obviamente você não vai ultrapassar, porque isso pode correr o risco até da sua prova ser anulada. Quando o texto for até 20 linhas, eu recomendo, e é isso que eu faço, fazer 4 parágrafos, introdução, o último conclusão e os 2 do meio de desenvolvimento. Cada um de desenvolvimento, colocar um argumento ligado ao seu texto, sendo um deles o que você vai defender a sua tese. Correto? Agora, quando o texto é até 30 linhas, eu, Alessandra, acrescento um parágrafo de desenvolvimento. Então vai ser um de introdução, o último de conclusão e 3 de desenvolvimento,
sendo 3 argumentos e 1 vai ser a defesa da sua tese, tá bem? E uma coisa super importante que eu perdi há muito ponto, e isso faz total diferença, isso é costume, você pegar o costume na hora de escrever, na hora que você está treinando a redação. Faça períodos curtos, não faça períodos longos. Escrever um parágrafo inteiro, praticamente, ou 3 linhas com um período só, você vai perder nota. Uma das vantagens da FGV é que ela não tira muito ponto de erro de ortografia. Alguns errinhos simples, por exemplo, nas minhas redações mesmo, tem uma parte lá que, se eu não me engano, eu coloquei do ao invés de no. Então, esses errinhos assim simples, que não são erros de escrita, ela não tira ponto. Ela leva mais pelo conteúdo, coesão e coerência, o contexto da sua redação. A sua ideia, o seu pensamento. E você não precisa escrever difícil. Nas minhas redações mesmo, eu mostro. Você não precisa saber dados, estatísticas. Você escreva de uma forma simples, mas escreva de acordo com a norma culta. Jamais coloque palavras de forma coloquial. Não escreva você, não escreva algo, cada dia mais, cada vez mais, coisa. Não escreva palavras desse tipo coloquiais. Nunca utilize a primeira pessoa. Nunca coloque eu, nós. Nunca utilize exclamação, ponto de interrogação, reticências, etc. Não use esses termos, beleza? Ao invés de colocar através, por exemplo, coloque por meio de. Ao invés de usar etc., coloca além de outros. Evite essa linguagem coloquial, que é como a gente fala no dia a dia, porque isso sim vai te fazer perder ponto. A FGV ela não é muito exigente com relação à ortografia, mas ela cobra sim a linguagem culta, tá? Última dica com relação à estrutura textual, na verdade são 2 diquinhas básicas que muita gente me pergunta no direct. Parece ser simples, mas para quem está começando nessa vida de concurso público não é. Que é com relação ao título, não precisa colocar título nessas redações. Para analista, técnico, banca FGV, as bancas tradicionais, não coloque título. Outra coisa, se você errar qualquer termo, errei alguma palavra, não coloque entre parênteses, não escreva digo e coloque o que você quer escrever corretamente, apenas faça um traço simples para não correr o risco de ter sua prova anulada, beleza? Agora assista o outro vídeo com relação ao conteúdo para que te ajude pelo menos um pouquinho no seu bloqueio criativo no momento da sua prova, beleza?